Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma videoaula. Hoje estudaremos um pouco sobre verbete de dicionário, que se encontra lá no nosso livro Trilhas, no módulo 1, capítulo 1, páginas 20 a 24. Então, o que é o verbete? O que significa verbete? Bom, o verbete ele também é um gênero textual, pode ser encontrado em dicionários, glossários, enciclopédias. É também um texto impessoal e geralmente é escrito em uma linguagem mais formal. Nós já vimos na outra aula o que é um texto impessoal, certo? É um texto em que o autor não coloca, não expressa a sua opinião. Então, o verbete ele é um conjunto de significações e explicações referente às palavras. Os dicionários, eles apresentam o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos de seu uso em vários contextos. Os glossários e as enciclopédias são mais resumidos, apresentando os significados de uma palavra em determinado contexto de uso. Ele pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo. Característica do verbete. O verbete ele é um texto escrito, ele tem um caráter informativo, ele é destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência da qual faz parte. Ele é mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia mesmo. O verbete ele é essencialmente destinado consulta, que impõe uma construção discursiva sucinta e de acesso imediato, embora isso não incorra necessariamente uma curta extensão. Geralmente, os verbetes abordam conceitos bem estabelecidos em algum paradigma acadêmico científico, E ao invés de entrar em polêmicas referentes a algumas categorias teóricos discutíveis, certo? Vamos a alguns exemplos de verbete. Nós temos a palavra dormir, Dormir, verbo, pegar no sono, descansar no sono. Aí temos aqui a palavra aplicada em uma frase. Para termos boa saúde, precisamos dormir bem. As corujas dormem de dia. Então aqui nós temos o exemplo de um verbete. Castelo. Castelo é um substantivo, significa residência muito grande, cercada de muros altos, com torres de proteção. Por exemplo, aplicado numa frase para vocês, estava presa na torre do castelo. Então aqui nós temos alguns exemplos do que são verbetes. Vamos às nossas atividades, páginas 20 a 24 agora. Você já leu esse texto aí? Aqui nós temos o verbete, que é a explicação desse termo aqui, irritator, Fala aqui a altura da todas as especificações desse dinossauro, Que ele tem o nome científico de irritator, a altura dele 3 metros, o peso 2 toneladas, aí diz a época que ele viveu há 110 milhões de anos. A alimentação carnívoro foi descrito em 1996, foi encontrada em Chapada do Araripe, no Ceará. Interpretação oral. O que você aprendeu ao ler o verbete irritator carnívoro? Então você vai anotar aí no seu caderno o que você aprendeu. E qual das informações apresentadas pelo verbete você achou mais interessante, porque também é uma questão pessoal. O título do texto afirma que o irritator é um carnívoro. Então você vai sublinhar no texto o texto que comprova essa informação. 2. Quais eram as principais características dos espinosaurídeos? Então, eles tinham crânio alongado e fino e dentes não serrilhados. Terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta quem descobriu o Irritator Challenge. Os paleontólogos, o professor, pessoas que comercializavam fósseis. Então, a resposta correta é os paleontólogos. O que essas pessoas fizeram com o fóssil quando o descobriram? Então, elas completaram
para poder vendê-lo por um preço mais alto. Quinta questão. Em sua opinião, por que essas pessoas comercializam fósseis, mesmo sendo uma atividade proibida? Então, que é uma questão pessoal também. Sexta questão. Com base no verbete de enciclopédia livre, assinale a alternativa correta sobre o objetivo desse gênero. É fornecer ao leitor informações sobre um determinado assunto, narrar um conto de fadas, noticiar um fato ocorrido recentemente. Então, a resposta correta é fornecer ao leitor informações sobre determinado assunto. Essa é a função do verbete de enciclopédia. Sétima questão. Leia o crédito do texto, ou seja, as informações que aparecem após o texto, e responda em que material esse verbete foi publicado. Ele foi publicado no livro Dinossauro do Brasil, da autora Luísa Massarini. Oitava questão. Contorne as imagens que representam onde é possível encontrar verbetes da enciclopédia. Então, eles podem ser encontrados em dicionários e computadores, na internet. Nona questão. Quem é o público-alvo do verbete irritator, um carnívoro? Então, o público-alvo são pessoas que se interessam por dinossauros. Décima questão. Observe as imagens a seguir e explique como cada uma delas contribui para a compreensão do verbete. Então, na imagem 1 nós temos um mapa, na imagem 2 nós temos uma pessoa e o dinossauro, e na imagem 3 nós temos apenas o dinossauro. Então, na figura 1 mostra o estado onde foi encontrado o Ceará, né? Na figura 2 mostra o tamanho do dinossauro comparado com o tamanho de uma pessoa. E na figura 3, o dinossauro, né, para ilustrar o tamanho do dinossauro em relação a uma pessoa. Questão 11. Nesse verbete há algumas palavras usadas na linguagem científica. Que palavras são essas? Então, as palavras são irritator, né, challenge e Spinosaurideus. 12ª questão. Explique a função das aspas em cada um dos trechos a seguir. Moral da história. Deu um trabalhão para os paleontólogos limpar o crânio e poder estudá-lo. Então, as aspas aqui, ela tem a função de destacar a palavra que foi empregada para substituir um termo mais científico. 2. Contam que o nome irritator, em inglês, aquele que irrita, justamente veio da irritação que os paleontólogos tiveram. As aspas aqui foram empregadas para destacar também o termo explicado. 13ª questão. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem empregada no verbete. A linguagem é informal, a linguagem é formal. A linguagem é formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade. Então, a resposta correta é a linguagem ela é formal, mas ela também apresenta algumas marcas de informalidade. Ou seja, então, o verbete de enciclopédia é um texto expositivo que apresenta informações sobre o assunto em questão e, geralmente, ele possui imagens que ilustram o texto e apresentam uma linguagem mais formal. Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham apreciado e até a próxima.